preciosas para quem precisa sobreviver na cozinha sem fazer feio. Já dizia o ditado: saco vazio não para em pé. Ou seja, alimentar-se bem é essencial para ter muita disposição e energia. Alguns pratos são básicos na rotina de qualquer brasileiro. Ovo frito é a cara do brasileiro. Arroz, feijão. Uma boa macaronada. Sem esquecer do cafezinho nosso de cada dia. Faço todo dia. Que delícia! Cafezinho. Tudo bem simplesinho. Mas você sabe fazer alguma dessas coisas simplesinhas aqui? Dá pra dar umas dicas rápidas e ensinar receitas fáceis e econômicas. Segundo os especialistas, o segredo é programar as refeições ao longo da semana. As próprias palavras falam por si, rápidos e práticos. Então é importante você ter alguma coisa já sempre na sua casa, de preferência no freezer para não estragar. Por exemplo, o arroz, você já pode deixá-lo pré-refogado, já na geladeira, numa Tupperware. Proteína é uma comida rápida, um legume deixado na geladeira também cozido no vapor é super rápido, você só tempera na hora. Mas atenção! Para garantir uma alimentação saudável, é preciso observar a qualidade dos ingredientes. Muitas vezes a pessoa coloca uma cor, um condimento que é artificial, por exemplo, para dar uma cor. E isso não necessariamente é adequado e saudável. As pessoas fazem o feijão com o quê? Com toicinho, não é isso? Então o problema não é tanto feijão, e sim como que as pessoas comem o feijão. E a forma do preparo também influencia. Quando você vai fazer qualquer tipo de legume, por exemplo, se você deixa ele na água, cozinhando, você libera todo o sabor dele. Se você coloca ele de uma forma que não perca essa água, você consegue reter o sabor. Então o resultado é muito diferente. Afinal, tem coisa melhor do que saborear uma comidinha caseira? Os restaurantes de grandes chefes, aos fogões das donas de casa. Refogar é um passo básico em qualquer cozinha. Nós aprendemos isso com os portugueses. Os portugueses começam qualquer prato com o refogado, com a gordura, com a cebola e com alho. Então isso acabou se tornando a base da nossa cozinha. Refogar é uma técnica de cozimento feita a partir de gorduras como óleo, azeite ou manteiga. Os ingredientes mais usados são a cebola e o alho. O chefe vai mostrar pra gente agora como fazer um bom refogado de legumes. Quando você começa o refogado, você pode aumentar um pouquinho a temperatura para aquecer o óleo. Quando começou o refogado, começou a colocar a cebola e o alho, você deixa ele médio. Esse é o típico barulhinho do refogado. Olha a dica. Sempre que vem antes é a cebola, porque a cebola demora mais a cocção. E o alho, ele queima mais fácil. O sal pode ser colocado junto com a cebola para acelerar o cozimento, ou pode entrar na finalização do preparo. Agora é a vez dos legumes, do mais duro ao mais mole. O chefe usa chuchu, pimentão verde, abobrinha, berinjela e cenoura. Coloquei ralada, porque se eu colocar ela cortada em cubinho, ela é mais resistente e vai atrasar o processo. Por último vem o tomate, que é mais rápido para refogar. Os temperos são a gosto. Pode acrescentar os verdes, salsinha, cebolinha ou coentro, se você preferir. Mas o que precisa num refogado é sal e pimenta, nada mais. Anotou? Então vamos complicar. É possível congelar um refogado? Mito ou verdade?
Verdade. Mas atenção, você precisa esperar o prato esfriar antes de colocar em um recipiente apropriado. Para descongelar, é só deixar algumas horas na geladeira. E na hora de comer, dá até para dar uma incrementada. Nós temos aqui um refogado com os ovos em cima, deliciosos, e que virou uma bela mistura. Um almoço do dia a dia, isso é uma delícia. A combinação mais clássica do Brasil. Eu acho que o feijão tem bastante ferro, o arroz é uma comida gostosa também. Eu acho que combina muito bem. Essa parceria de sucesso começou há séculos. O arroz foi trazido pelos portugueses. O feijão já era consumido pelos índios. E desde que se encontraram, os dois não se separaram mais. O arroz branco, ele tem benefícios por quê? Porque ele é rico em amido, que é um carboidrato. O nosso corpo precisa por volta de 60% a 70% de carboidrato para ele poder gerar o quê? Energia. O feijão tem vários benefícios, né? Ele é rico em fibras, ele é rico em proteína. Um dos melhores alimentos que o brasileiro come é o feijão, com certeza. A receita é popular. Os dois alimentos são cozidos e temperados a gosto. Mas existem alguns segredos. Vanessa entende tudo de arroz e feijão. Truques que ela aprendeu com o avô. Além do arroz ficar soltinho e o feijão ficar com aquele gosto de infância, né? Algumas pessoas refogam o arroz antes de cozinhá-lo. A Vanessa faz de um outro jeito. Ela põe a água para ferver com alho cru, sal e óleo. Quando a água começa a borbulhar, Vanessa acrescenta o arroz. Aí é só tampar e esperar cozinhar. Bom, chegou a hora da verdade, então, para ver se esse arroz ficou soltinho mesmo. Me mostra qual é a diferença dele. Parece bem solto. Bem solto. Quer dizer que a dica funciona. A nutricionista aprova. As pessoas costumam colocar óleo, esquentar esse óleo e fritar o arroz no óleo. Vai deixar o arroz muito mais calórico. Agora vamos ao feijão. A Vanessa tem uma dica para quem sofre daquele inchaço na barriga depois de comer feijão. Ela coloca, olha só, limão. Meio limão para meio quilo de feijão. E ela fala que funciona, viu? Aí eu dou uma espremida no limão pra pôr pra cozinhar, pegar a pressão tudo junto. Aí eu entro com tempero, sal, um pouquinho de alho, o louro e mais ou menos uma colher de óleo. 15 minutinhos já tá pronto. E tem mais. Deixar o grão de molho ajuda a evitar flatulências. Mito ou verdade? Verdade. Isso porque a casca do feijão possui substâncias que não são digeridas pelo nosso corpo. Colocar o alimento na água ajuda a eliminá-las. Quem que vai digerir e vai quebrar esse açúcar? No caso do feijão que a gente está citando, as bactérias que você tem no intestino. Então, as bactérias, quando elas comem esse açúcar, elas vão gerar o quê? Muitos gases. E esses gases causam uma distensão abdominal, causando um reflexo de má digestão. Então, por exemplo, se você deixar o feijão de molho, é muito interessante para você liberar esse açúcar. Depois de cozido, Vanessa refoga com mais louro e alho frito. Tudo pronto para ir para a mesa, é só saborear. Você sabe como fritar um ovo perfeito? Não é sempre que eu acerto também. O ovo é o mais difícil. Quem souber fazer é o melhor cozinheiro de todos. O Bruno vai ser o nosso professor e vai nos ajudar a decidir um dos maiores dilemas da cozinha. Será que ele usa azeite ou manteiga para fritar o ovo? Na verdade, ele coloca os dois. A manteiga vai ajudar o azeite não queimar, para não passar o ponto do azeite, tá? Então eu misturo.
Só depois que o Bruno coloca o ovo na frigideira antiaderente, tempera com sal e conta um segredinho da receita dele. Agora que já deu uma tostadinha nas bordas dele, eu vou pegar uma gotinha de água, temperatura ambiente, e vou colocar nele na frigideira direto e abafo. Segundo o Bruno, esse vapor termina de cozinhar o ovo. E não é que dá certo? Quando parar esse barulho de fritura, que foi a água que já evaporou, é o tempo certo que eu sei que o meu ovo já está perfeito. Você já aprendeu como fritar um ovo, mas dá para fazer esse alimento tão rico em nutrientes de várias formas. Cozido, mexido. De uma forma saudável e gostosa também é no molho de tomate. Colocar o ovo num caldo também fica muito gostoso. Em vez de quebrar na água, você pode colocar num caldo que você vai fazer a sopa, por exemplo. Bem, ovo é fundamental em qualquer cardápio, mas brasileiro gosta mesmo é de carne. Só que tem gente que não sabe o básico, fritar um bife. Então a gente convocou o Bruno mais uma vez. Primeiro ele besunta a carne com um pouco de azeite. Tempera com sal e pimenta. Coloca o bife na frigideira previamente aquecida. A frigideira já está saindo fumaça, já está na temperatura ideal. Nós vamos colocar a carne. Agora que a gente não pode ter pressa. Antes de virar a carne, veja se ela está bem selada. Ah, não sabe o que é selada? Eu ajudo, hein? O bife está selado quando cria estas crostas amarronzadas na superfície. Pode ver a borda aqui, ó. Já deu ponto. Então vou virar o bife. Apenas uma vez já é o suficiente. Apesar de o Bruno utilizar pouquíssimo azeite na fritura do bife, nutricionistas recomendam evitar a gordura. O grelhado, você não precisa colocar nenhum tipo de óleo. Porque o próprio bife tem gordura. Então, a própria gordura do bife já é o suficiente para grelhar ele. O prato em uma só palavra. Simples. Simples, sim. Mas um bom macarrão é cheio de segredinhos. É o que conta a Dona Elisa, que prepara a receita de tudo quanto é jeito. Macarrão com molho vermelho. Com molho vermelho, ao molho branco, macarrão com brócolis, macarrão alho e óleo. E no caso do molho vermelho, não é aqueles prontos, de caixinha não. Ela gosta de preparar o próprio molho, em casa mesmo. Eu faço assim, compro o tomate mais maduro e cozinho por 2, 3 horas. Depois eu bato ele no liquidificador e tempero e guardo. O molho caseiro, por ser feito com tomate sem casca e sem semente, fica mais adocicado. Por isso, ela tem um segredinho. Pitadinha de vinagre, a diferença já. Tiro doce, uma boa dica essa. E tem mais. Outra coisa que a Elisa faz para facilitar ainda mais a vida dela é preparar o macarrão 1, 2 dias antes e deixar aqui na geladeira. Quem chega é só pegar, pôr no micro-ondas e jogar o molho em cima. E olha só, a especialista garante. Muita gente usa um ingrediente que não deveria estar na panela. Se você coloca óleo na água com o macarrão, esse óleo ele vai impregnar na parede do macarrão. Aí quando você for colocar molho, o molho ele não se fixa, ele fica viscoso, né? Então o macarrão só precisa de muita água e sal, mais nada, e tá mexendo o tempo todo. Outro preferido da Dona Elisa é o famoso alho e óleo. A cebola vai primeiro pro fogo. Isso também ajuda a não deixar aquele gosto carregado de alho. Quem tem pressão arterial, o alho é muito interessante e ele não tem uma grande quantidade calórica. E para fechar, a última dica. Massas, sempre na hora do almoço. Na hora da janta, nunca comer massas, né? Porque vai realmente engordar mais.
E depois de tantos pratos deliciosos, que tal um cafezinho? Não, café não me fala, não sei de café não. Chegou a hora de aprender. Mas claro, cada um tem uma dica para um bom café. Quando a água ferve, desligo, ponho o pó, cubro um pouquinho, deixo ali para poder coar meu café. No caso do café de coador, o passo a passo é simples. Depois de pôr a água filtrada no fogo, coloque o pó do café no coador, seja ele descartável ou de pano. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e passe no coador. Um café mais forte ou mais fraco vai depender da quantidade de pó ou de água utilizada no processo. Para 1 litro de água, usa-se em torno de 5 colheres de sopa de pó de café. Na dúvida, siga as instruções da embalagem. Mas atenção! O ideal é fazer apenas a quantidade para consumo imediato. Deixar na cafeteira por muito tempo, depois de pronto, é um erro comum e pode trazer consequências sérias. As pessoas elas têm problemas arteriais, doenças coronarianas por conta de café oxidado. E mais, a cada café lave o coador, que deve ser trocado a cada 6 meses. E se for descartável, não reaproveite o filtro, ok? Para encerrar o quadro desta semana, uma receita um pouco mais sofisticada. E 2 paixões. A primeira, cantar.